Olá, sou Diana de Jesus Ribeiro, professora de língua portuguesa. Hoje estou com a blusa azul, com um chale com muitos tons de rosa e ao fundo um cenário maravilhoso aqui da equipe, montado pela equipe. Hoje a nossa aula será sobre as relações textuais nas letras de canção. Vamos estudar um pouco sobre essas relações, mas o que nestas letras? Vamos lá? Bom, primeiro eu começo com uma pergunta. Você consegue diferenciar causa e consequência? A causa da consequência. Analise uma mesa de sinuca. O taco numa bola e as bolas uma batendo na outra e entrando cada uma em um local. Tem relação de causa e consequência neste exemplo? Você consegue visualizar? Vamos para um exemplo bem básico ilustrando causa e consequência. Pois bem, façamos um esquema associativo. Causa em cima, consequência embaixo. Relacionadas as duas com lei de causa e efeito e lei de ação e reação. Será que tem algum sentido para você? Pois bem, a lei de causa e efeito. Bem, qual é a relação com causa e consequência? Por exemplo, alguém está chorando e você apresenta palavras de consolo para essa pessoa. Ela cessa a lágrima, as lágrimas cessam, ela se acalma e começa a raciocinar melhor. Qual é a causa e a consequência nesse exemplo? É lei de causa e efeito? Como assim? Minhas palavras emanadas do coração tocou o coração do outro e acalmou o outro. Causa e efeito, porque eu coloquei minha boa intenção neste momento difícil para o outro. Mas a lei de ação e reação. Quem assistiu futebol esse final de semana? Vocês viram alguma trombada entre dois jogadores atrás de uma bola? Ação e reação. Quando eles se batem, automaticamente um vai para um lado, outro para o outro. E a consequência pode ser que um machucado ali, um machucado aqui, uma falta de um time contra o outro, um pênalti ou uma bola fora da área. Lei de ação e reação. Então, causa e consequência, tudo aquilo que eu faço que me apresenta como resultado outros acontecimentos. Tem muitas respostas. Se eu plantar uma semente nesse sapatinho e nascer dessa semente uma flor, a causa, o plantar, a consequência, a flor. Entendeu aí? Mas vamos ilustrar melhor esse exemplo. Aqui. Bom, o fato, a torneira está enchendo o copo com água. Então, a causa, você tem a razão ou a origem. Essa razão ou a origem, você tem o que? A causa, que alguém abriu a torneira e não fechou. O que está acontecendo agora? O copo começa, a água começa a transbordar e há um desperdício de água. Esse desperdício e o transbordar da água são as consequências, que são respostas ou efeitos. Bom, entendeu? Ficou claro para você? Vamos continuar. Vamos falar um pouquinho sobre o gênero textual letra de canção. Você gosta de canção, de canções? Ouve muito? Acho que o jovem de hoje passa muito tempo com fone no ouvido e as músicas são variadas, não é? Então, vamos explorar um pouquinho isso, um pouquinho de causa e consequência nessas letras de canção? Vamos lá? Características, antes de tudo, analisar um pouquinho as características da letra de canção. Primeiramente, a linguagem. A linguagem é conotativa ou denotativa, você tem a mistura das duas. O uso da linguagem formal ou informal também. A informal aproxima mais, né, do povo, da maneira como as pessoas falam de forma mais próxima, com mais intimidade. Também você tem aspectos estruturais, a estrutura de uma canção. A organização em versos e estrofes, utilização de rimas e de refrões quase sempre, olha só, quase sempre. E presença de um título, com raras exceções, algumas músicas antigas, você não viu uma presença de um título, mas hoje é o chamado, né? O título da canção. Continuando, aspectos gerais, nome de autores, compositores e ou de produtores.
Gênero musical. Em que gênero se enquadra? Funk, samba, rock, pagode? Contexto social, na música você consegue identificar, né? Na letra, na verdade, de canção, você consegue identificar contexto social, contexto cultural, uns aspectos históricos, umas marcações geográficas delimitando algumas regiões e também os traços econômicos, certo? Na canção você tem a melodia, a harmonização entre os instrumentos, você tem uma voz que passa uma mensagem através da letra. Nela você tem rimas. A rima é a sonorização e a arrumação entre as palavras e a sequência que elas se apresentam nesta canção. Então, uma canção toca o ser de dentro para fora, porque ele entra, move a gente, mobiliza e impulsiona para dançar, para se emocionar, para chorar, para rir ou para se aquietar, para refletir, para criticar. Olha quanta coisa uma canção tem. Continuando sobre a canção. Vamos ver? A música é, de todas as artes, a mais dinâmica e comunicativa. É uma arte sublime, bela, expressiva, seja nas suas manifestações populares, seja nas suas formas folclóricas, líricas ou clássicas. É a única linguagem universal que os homens possuem e entendem, e ela melhora e consagra em intercâmbios artísticos individuais ou coletivos, cada vez mais íntimos e frequentes. A influência que a música exerce sobre nós remete-nos evidentemente ao seu poder sobre o corpo. Ela coloca o corpo em movimento, faz com que ele vibre de forma não comparável às outras artes. É o fato de estar em nosso corpo que dá tanta acuidade às emoções musicais. Por seu enraizamento psicológico, a própria música atinge uma espécie de existência corporal. A música promove no ser humano esse movimento. Parece que ela ganha o corpo, que o som se materializa, porque à medida que as ondas entram, promovem no homem o movimento. E isso é fantástico. Por exemplo, você disse que não sabe se não, mas também não tem certeza que sim. Quer saber? Deixa vir do coração. Djavan. Essa música é interpretada por Djavan. Não sei se não, não sei se sim, mas deixa vir do coração, ou seja, o instinto falando, o emocional falando. Este é o lado sublime da música, da canção. Aqui, vamos analisar a música Gentileza, de Marisa Monte, não é? O trecho dessa canção. Apagaram tudo, pintaram tudo de cinza, a palavra no muro ficou coberta de tinta. Apagaram tudo, pintaram tudo de cinza, só ficou no muro tristeza e tinta fresca. E o que eu quero de você com esse trecho? Causa e consequência na letra da canção. Apagaram tudo, foi uma ação. Pintaram tudo de cinza. O fato de terem pintado tudo de cinza teve como consequência a palavra no muro ficou coberta de tinta. Olha que bacana. Uma ação gera consequências. Uma atitude, um movimento de cobrir todo o muro com cinza cobriu as palavras. Ok? Que é justamente esse apagamento, é justamente a consequência. Outro ponto. Apagaram tudo, pintaram tudo de cinza. Continuou. Só ficou no muro tristeza e tinta fresca. A tristeza e a tinta fresca são as consequências do ato de terem pintado o muro de cinza. Essa canção, interpretada por Marisa Monte, mostra que gentileza gera gentileza, porque as palavras, nós que passamos apressados pela rua da cidade, pelas ruas da cidade, merecemos ver as letras espalhadas, né? E a gentileza. Precisamos ver isso, né? Ela pergunta se é mais sábio o livro ou a sabedoria. Ela faz um questionamento meio filosófico para que o outro, aquele que ouve, sinta-se convidado a refletir sobre a gentileza. Tá certo? Vamos continuar agora com outra canção. Sorri, sou rei, certo?
Bora lá. Quando você se foi, chorei, chorei, chorei. Agora que voltou, sorri, sorri, sorri. Saiba que o simples perfume de uma flor pode vir a ser um grande amor na sua vida. Não gaste palavras para viver. De iludir os seus sonhos, tão raros com mentiras, não maltrate o coração, que dedicou ao seu sorriso as suas batidas. Será livre para sentir anseios de uma paixão, a ser uma história linda. E o que queremos com o trecho desta canção? Também causa e consequência. Agora que voltou, causa. Qual foi a causa do sorriso, de ter tirado o sorriso do eu lírico da canção? A volta desta pessoa. Então, o sorriso é uma consequência do retorno. Eu vou embora, você chora. Quando eu volto, você ri. E aí, você tem as causas e as consequências bem claras aí, certo? A partida de uma pessoa representa a causa de lágrimas, de choro. A volta, o regresso desta pessoa representa o sorriso, o riso, sorri, sorri, sorri. Porque voltou, o vazio já não fica, a saudade já é preenchida com a presença do outro, então você tira logo um sorriso do outro. Olha a consequência aí, gente. Então, tudo o que fazemos nos convida a refletir. Quando vamos fazer algo, se esse algo faz bem a alguém, vamos em frente. Se esse algo vai fazer mal ao outro, dá um passinho ou dois para trás e pensa duas vezes no que vai fazer. Esse é o convite para a causa e consequência. E agora nós vamos para o nosso recapitulando, uma espécie de resumo do que estudamos. Causa e consequência. Toda causa, ela promove uma consequência. Associei com reação e reação e causa e efeito, certo? E a letra de canção? Gênero textual, organizado em versos que expressa sentimentos, desabafos, críticas, denúncias e emoções. E aí, até aí você conseguiu distinguir um do outro, a causa da consequência, diferenciar? Espero que sim, ok? Bom, finalizamos aí a relação de causa e consequência. É uma lei da natureza, é uma lei da vida, causa e consequência, certo? Não só para estudar a língua portuguesa, mas como para a vida. E agora vamos para o nosso desafio. Desafio: pesquise e cite o exemplo de uma relação de causa e consequência entre os versos de uma letra de canção. Mãos à obra. Bom, falamos de causa e consequência, lei da vida, lei da natureza, lei da língua portuguesa. Rimou. Então, deixo um beijo, um forte abraço e até o próximo encontro. Bye!